a gente vai falar mais, né, do diagnóstico da educação infantil. E muita gente pode estar perguntando, mas eu tenho mais alunos do ensino fundamental do que do infantil. O problema é que a educação infantil, ela está sendo bastante desenvolvida e hoje, de repente, você é diretor de uma escola de ensino fundamental, mas tem uma escola vinculada, uma creche, uma pré-escola, ou se não tem, pode ser que no ano que vem você seja diretor e vai abranger a educação infantil. Então, é necessário que todo mundo conheça, tenha conhecimento da educação infantil e como ela se encontra hoje na legislação nacional. Eu vou passar a palavra para a Marlene, ela vai começar a oficina e nós vamos intercambiando aí e, ao final, a gente abre para as perguntas e também os tutores depois vão poder caminhar aí junto com vocês, aquilo que não ficar explicitado hoje vai ficar ao longo do caminho. Bom trabalho para todos. Marlene. Bom dia, pessoal, para quem eu não falei ainda, bom dia, né? Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? E a gente falar de uma temática que tem uma importância fundamental na vida nossa, né? Enquanto adultos, né? Passamos por essa etapa, frequentando ou não uma educação infantil, e garanto que cada um aqui tem suas experiências, né? Da educação infantil, histórias para contar, né? Desse trajeto que a gente vem atravessando ao longo dos anos, né? de que é essa tal de educação infantil, né? Para que ela serve, onde ela se encaixa na educação básica, o que a gente faz com essas crianças pequenas, e a gente encontra, né, todos nós aqui que estamos nesse momento trabalhando diretamente com a educação infantil, ainda essas dúvidas, esse buraco negro que eu costumo dizer, né? Temos poucos relatos de experiências nessa área e, além de tudo, muitas confusões, né, a respeito do que é atuar na educação infantil. Não é só limpar a bundinha de nenê, né? Não é só cuidar e não é só educar. Então, não é ensinar a ler e escrever, né? Mas então é preparar essa criança para todo um processo que vem pela frente. E quanto melhor preparada, melhor nós teremos uma sociedade aí para a gente conviver. Então, o objetivo hoje, né, meu e da Alicia, é de contextualizar essa educação infantil nesse momento histórico, de oferecer para vocês ferramentas para que vocês possam usar lá na escrita do PPP, né, do que eu vou dizer sobre educação infantil, e, logicamente, para falar do diagnóstico. Por que a gente vai fazer diagnóstico? Porque, ao diagnosticar, a gente está avaliando e monitorando. Então, a gente está começando a ficar esperto para entender o que está acontecendo, para ver se realmente aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente almeja, está acontecendo na nossa escola, e como está acontecendo, e o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Porque quando eu for fazer o diagnóstico, eu consigo ver os micros que existem e aonde são os pontos que eu preciso melhorar nesse contexto, tá? Eu gostaria muito que, se vocês tiverem dúvidas, vocês possam levantar a mão, falar, fique à vontade, tá? Para a gente fazer uma coisa mais interativa, certo? E a Alicia vai entrando aqui, né, Alicia? E a gente vai fazendo a dobradinha junto, né? Pode passar, Maurício. Então, aqui é um pouco do nosso índice, né? Do que a gente vai falar um pouco hoje. Nós vamos falar um pouquinho dessa concepção histórica, os marcos legais da educação infantil,
Vamos falar da importância aí da primeira infância na educação infantil, o que isso representa, os impactos dela, né, na vida e na sociedade. A gente vai trazer alguns estudos e, afinal de contas, para quem é essa criança que a gente está trabalhando? Se a gente tem uma BNCC e todas as outras normativas que falam a respeito da intencionalidade, do respeito ao conhecimento prévio, o conhecimento da criança antes do planejamento, né? Eu preciso saber quem é essa criança. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho na linha do desenvolvimento humano aqui, de quem é essa criança. E, finalmente, nós entramos aí nas qualidades e indicadores da educação infantil. Então, o quanto que a gente, quais são as dimensões e os indicadores que podem ajudar a gente a fazer melhorias aí na qualidade da educação infantil. Só uma questão técnica aqui, Helena, eu estou vendo que está chegando algumas mensagens lá dos meus grupos, que eu sou tutora, e eu não vou poder ficar respondendo agora. Se você puder olhar para mim, Helena, tá? Obrigada. Maurício, pode. Então, vamos lá. Todos nós sabemos, né, essa dificuldade que nós temos até de compreender para que serve a educação infantil, e ainda a gente encontrar tanto professores como famílias, né, que entende que a creche, a educação infantil, ela foi feita para a mãe trabalhar, né? Então, isso a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Porque essa era a função primeira, né, de uma função assistencialista, tá? Mas que não transcorrer aí, né, da Constituição, aí tem um erro, em 88, desculpa, tá? De 1988. E aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, elas trazem bem claro toda Oi, Maurício? Fica tranquilo, alguém compartilhou alguma tela junto? Ah, Mas tá. ainda está aparecendo, você consegue ver aqui? Não, para mim não. Vou tirar e colocar de novo, só um segundo. Tá. Então, assim, se você, a partir da LDB, a educação infantil começa a fazer parte da educação básica, né? Ela começa a ser vista a partir dos estudos, a partir de tudo que a gente tem que se mostra da importância dessa faixa etária de 0 a 6 anos, né? Que era na época era 0 a 6 anos, o quanto que o impacto dessa fase faz, né? No desenvolvimento futuro, então começou-se a pensar que tínhamos que ter cuidado, né? Eu sou de uma época que as pessoas que ficavam na educação infantil, cuidando das crianças, elas eram chamadas de pajens, né? Isso em 1990, 80, né? Não faz tão pouco tempo assim. Então, essa mudança, né, de paradigma de assistencialista para uma visão educacional vai surgir a importância de uma ressignificação da educação infantil. Em que sentido? Só física? Não, é física e humana. Então, aí vão sair novas legislações, né? A importância de quem está aí com a criança da educação infantil tem uma formação em pedagogia, certo? As estruturas físicas que sejam adequadas à faixa etária dessa criança, o cuidado, né, de acessibilidade e todas as outras questões que a gente ainda luta por essa ressignificação da educação infantil, né? Porque ainda a gente encontra algumas confusões muito grosseiras, eu digo assim, né, do que é esse lugar da educação infantil. Podemos passar para o próximo. Então, nesse sentido, né,
A neurociência, que os estudos atuais, né, da neurociência e a psicologia do desenvolvimento, vem alertando a todos nós da sociedade da importância, né, nesse momento que a gente chama de janela de oportunidades, que vai de 0 a 5 anos. É muito comum ainda você ouvir entre os adultos: mas você acha que ela entendeu? Você acha que ela está sentindo isso? Você acha que essa criança está compreendendo o que eu estou falando? Né? Então, assim, outro dia eu estava numa sala de educação infantil e nós temos uma criança com um quadro familiar bem complicado, um pai esquizofrênico e uma mãe bipolar. E essa criança está em processo de avaliação diagnóstica. E ela tem um atraso no desenvolvimento que, ao nosso ver, é por conta dessas condições familiares do qual ela vive. Então, ela ainda usa uma fralda, ela tem 3 para 4 anos, ela ainda usa uma fralda. E nós estamos num processo para fazer essa transição. E aí, infelizmente, uma estagiária que chegou recente naquela escola chama essa criança de bebê, né? Olha, você precisa ir lá para a sala dos bebês, porque você está tendo comportamento de bebê, você está usando fralda, né? Essa criança, ela saiu daquele contexto ali, daquela brincadeira, e as outras começaram a chamar ela de bebê, foi para o cantinho e ficou ali, né? Quietinha. E a gente acha que ela não entendeu isso, que ela foi chamada de bebê, e que aquilo, ao passo que a gente possa até pensar que a gente está ajudando, mas o quanto que a gente pode estar intimidando essa criança a se desenvolver, né? Perante toda essa condição de vida que ela está. Então, nesse período de 0 a 5 anos, a gente entende como as maiores possibilidades de formar competências humanas. Pode formar depois? Pode. Nós hoje temos uma plasticidade neural, a gente sabe da questão dos fatores de proteção, a gente trabalha com a noção de resiliência, aquela musiquinha da Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, acabou, né? Porque nós não temos uma visão determinista, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, se a gente agir aqui, a gente tem mais chance de ter resultados positivos, né? Maurício? Então, aí a Unicef, ela traz aí, né, justifica a primeira infância aí com uma janela de oportunidades, né? Ou seja, o que acontece nos primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento integral de meninas e meninos, de modo que é preciso que haja investimento nessa fase para que esses impactos sejam positivos para toda a sociedade. Então, hoje você vê, diferentemente de tempos atrás, investimento, né? Nós ainda hoje, apesar da gente identificar ainda com escassos esses investimentos, a gente ainda tem esse investimento, né? Por normativas que saem, por estudos novos, por investimento financeiro, né? Para olhar para essa primeira infância, né? Que a gente tem que ter esse cuidado para o desenvolvimento. E a Unicef traz esse dado nos primeiros 1000 anos de vida, e 1000 anos, se a gente pensar, são os 3 primeiros anos, né? As crianças respondem mais rapidamente às intervenções do que em qualquer outra fase. É um momento único para focar na atenção integral. Tá? Então, olha o poder que a creche, a educação infantil tem numa sociedade. E eu falo isso porque quem atua na educação infantil, dentro dos níveis de escolaridade, né, até o nível superior, é o mais, assim, como que for, rejeitado, né? Menos elogiado, menos
reconhecido pela sua prática. Então, assim, desvalorizado dentro da sua atuação enquanto professor, e ao contrário, né? Deveria ser muito mais valorizado que um professor do nível superior, um professor de cursinho, né? Então, isso é um contrassenso que a gente tem que quebrar. E como a gente vai quebrar? Com a nossa boa prática. Né? A nossa boa prática vai mostrando isso, né? E a sociedade vai tendo que se atualizar e se mexer perante essa situação. Podemos partir para o próximo. Aí eu trago alguns estudos mostrando esse impacto, né? Porque a gente fala, mas vamos lá. Lilian, pode falar. Oi, Marlene. Eu estou aqui com uma mensagem, uma colocação para a gente refletir durante o processo, né? Uhum. Qual a importância do ensino fundamental participar dessa discussão de hoje, para entender educação infantil? Né? Porque alguns dos que estão aqui, podem se perguntar por que estão aqui, né? Sendo do ensino fundamental, né? Mas vale lembrar, gente, que a integração, inclusive no feedback das oficinas, da pesquisa, uns três pedidos foi justamente a ligação e a integração entre a educação infantil e o ensino fundamental. Né? O ensino fundamental sempre reclama, como é que chega a educação infantil aqui, os alunos vindos da educação infantil? Mas aí a gente vai reforçando, né, Marlene? É só para colocar, porque tem uma pergunta que chegou aqui. Viu, Lilian? Oi. Acho que é importantíssimo essa reflexão para todos entenderem que o próprio texto da BNCC, da Base Nacional Curricular, traz a integração entre a educação infantil e o ensino fundamental. Se tudo isso, né, que a Marlene está refletindo com vocês, se isso estiver claro na cabeça dos diretores, de como uma criança tem que chegar no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem que ter toda essa base da educação infantil. E nós, diretores de escola, temos que saber como é que fazemos a integração. A melhor prática que eu entendo é colocar os professores, por exemplo, do primeiro ano, para dizer para os professores da educação infantil como é que eles têm que receber essas crianças. O nosso processo de alfabetização ainda é um processo que não tem qualidade no Brasil inteiro, embora a gente já tenha na legislação ferramenta para isso, porque a gente não integra os níveis de ensino. Então, trata a educação infantil numa caixinha, e trata o ensino fundamental noutra, e trata o ensino depois dos anos finais e médio noutra. E agora, quando veio o VAR, é um critério único para a educação básica. E os municípios não receberam os recursos. Poucos foram os que receberam o recurso, porque não têm os níveis integrados. Então, é importantíssimo que todos os diretores, todos os supervisores, todos os dirigentes de ensino, nesse momento da educação nacional, entendam como é que isso se dá, como é que se prepara uma criança. No Brasil, isso chegou muito tarde, né, Marlene? Nós vamos colocar daqui um pouquinho a legislação, e é muito recente, mas é algo urgente que nós, diretores, dirigentes de escola, temos que saber. Obrigada, Alice e Marlene. Desculpe ter interrompido aí, mas é para manter aquilo que a gente tinha conversado, de ir fazendo diálogo, né? Da gente ir tirando as dúvidas e fazendo diálogo. Então, assim, foi ótimo, Lilian, porque, assim, a Alicia trouxe o documento da BNCC, né? E o que, assim, me preocupa muito, né, como pesquisadora mesmo na área da educação, estando lá no chão da fábrica, é como a gente vê todo mundo compartimentado, né? E quando a gente fala de sondagem, né, quando a criança chega no ensino fundamental, o que eu vou sondar? Né? Eu preciso sondar como foi essa educação infantil dele mesmo, né? Eu preciso saber como que isso está sendo falado, e a Alicia falou muito bem, a BNCC traz isso, e a importância desse professor de ensino fundamental
ter esse preparo, né, para entender que alguns vão chegar muito bem preparados, porque vieram de boas escolas de educação infantil, e outros nem tanto, né? E como que eu vou trabalhar com essa heterogeneidade? Eu estava discutindo na sala de aula essa semana com as alunos da pedagogia. Por mais que ainda a gente tenha que oferecer a educação de 4 a 6 anos, 5 anos, a pré-escola, a gente tem um gap ainda. Que muitas crianças vão ainda para escolas de bairro, que fica lá 300 escolas e uma mulher tomando conta. Né? Então, assim, é uma situação ainda de um país em desenvolvimento, com muito a aprender pela educação infantil. Então, acho que aqui o objetivo nosso, né, é justamente a gente não compartimentar o ser humano, né, tentar ver ele de uma forma integral desde o seu momento de nascimento. E aí, pensando nisso, o programa Criança Feliz, que foi reconhecido na Inglaterra, há uns anos atrás, como o melhor programa de assistência, de cuidado e assistência à criança pequena, de 0 a 3 anos, né, ele traz aí a fala, né, o que motiva até o próprio programa. Estímulos e acompanhamento na primeira infância pode quebrar ciclos de pobreza e vulnerabilidade. A neurociência vem, cada estímulo tem impacto na formação de conexões entre os neurônios e na formação do cérebro, que aos 6 anos conta com o dobro de conexões que o cérebro de um adulto. E a gente sabe, pela lei de uso e desuso, se você tem um número de neurônios hoje, o dobro. Se você não usou, ele vai embora, né? E a gente perde oportunidades de ter gente, o que a gente chama, né, inteligentes, curiosas, proativas, né? A neurociência e a praticidade neural. Então, reorganização das funções e estruturas cerebrais. Eu sou de uma época que falava que criança desnutrida nunca ia aprender, né? Hoje a gente sabe que nós temos a plasticidade, que podemos agir com fatores de proteção e coisas a gente pode reverter. Pode ter dano? Sim, mas a gente tem movimentos a fazer em que o sistema nervoso vai responder a essas situações. Porque, como dizia minha professora de desenvolvimento humano, o prognóstico do ser humano é sempre positivo. Ninguém nasce para ter resultado ruim, né? Então, mesmo aqueles com deficiências, eles sempre nascemos para ter bons resultados. E a interação entre organismo e ambiente também diferencia e molda os circuitos neurais que caracterizam a praticidade e a individualidade neural do organismo. Esse material aqui vocês podem usar, está tudo com o link aqui, para fazer o PPP de vocês, tá? Pode ir, Maurício. Aí, na trajetória escolar, a gente sabe que quem vivenciou a educação infantil é menos estresse, experiência menos situações de estresse na escola de ensino fundamental, né? Porque ele já está familiarizado, ele já está entrando, ele já está se conscientizando do mundo letrado, né? Então, isso vai fazendo melhorias, né? Ele tem uma trajetória de desenvolvimento, né, aos outros anos, né, nos outros ciclos, muito mais motivacional para ele se manter na escola, tá? E aí, gente, pela primeira vez que eu vi isso, há alguns anos atrás, eu assustei, né? Falei assim, não, mas é o pedagogo, é o psicólogo que vai estudar educação infantil, né? O que esses economistas estão fazendo nessa tal de educação infantil? O que eles estão achando? Até aqui eles vêm se meter, né? E hoje nós temos, aqui em Ribeirão, nós temos um laboratório dentro da Faculdade de Economia e Administração que estuda a educação infantil. Eu até vou trazer alguns documentos derivados daquele estudo deles, né? Então, e eles vêm mostrando, né? Os trabalhos feitos no Ceará, que hoje são modelos, eles deixaram muito bem claro, crianças que frequentaram a educação infantil são aquelas que têm menor evasão, menor índice de gravidez na adolescência, e
se envolve menos com a criminalidade, tá? Então, investir na educação infantil é pensar num país melhor. E esse investimento não é só financeiro, né? Mas também de mudança de paradigma de quem está na educação infantil, de entender que ali é um lugar de educação, de aprendizagem, né? Eu estou ali uma função muito diferente até daquela que eu estou pensando às vezes. Maurício? Se a gente investisse realmente na infância, nesse país, nós teríamos muito menos trabalho no ensino fundamental e a gente não teria que fazer tantos remendos, né? A gente está sempre reforçando porque tem evasão, porque tem repetência, e esse ciclo parece que não acaba na trajetória escolar brasileira. E isso também, quem está dizendo, não somos nós, só eu e a Marlene. Existe, né, nos marcos legais da educação infantil, na legislação, que é algo que os diretores de escola, os supervisores, os coordenadores, professores, nós devemos ter conhecimento profundo, porque a legislação é uma ferramenta que nos orienta na política educacional. E aí a gente relacionou aqui vários documentos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas, na verdade, a gente gostaria que cada diretor tivesse no seu computador, no seu tablet, de modo que puder fazer uma pasta de legislação atualizada, porque tem muita gente que leu a LDB quando estava na faculdade e nunca mais voltou ao texto, e esse texto foi renovado nesses últimos anos, né? Então, a gente tem, desde 1988, a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, que já traz os direitos do cidadão e já traz os direitos da infância. Muita gente assustou quando veio agora o texto da BNCC, na primeira parte, que é da educação infantil, fala dos direitos e dos campos de experiências. Esses direitos não é novidade, esses direitos já estão garantidos na Constituição brasileira. Então, não dá para a gente desconhecer, né, que a criança tem direito a brincar, tem direito a se comunicar, tem direito a se expressar. Todos os direitos humanos estão lá e a gente precisa conhecer isso. A Sandra falou um pouco para vocês lá no dia 8, quando vocês fizeram um encontro presencial, e também isso está nos e-books, isso está nos textos que a Lilian encaminhou para vocês, mas é preciso que esteja também na nossa cabeça, que a gente tenha na nossa formação isso bem colocado. Depois da Constituição, nós temos a LDB de 96, que traz um capítulo específico sobre a educação infantil. Então, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, foi valorizada já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Agora, mais ainda, porque traz a questão dos conselhos escolares. Então, as escolas de ensino fundamental, as escolas de educação infantil, atendimento de creche ou atendimento de pré-escola, ou dos dois em conjunto, todas essas unidades escolares têm que ter conselho escolar, formado por pais, por representação de alunos que eles são pequenos, né? Essas escolas podem ter até os conselhos mirins, que vocês também têm no texto que a gente organizou, e que, embora não tenha ainda uma legislação específica dos conselhos mirins, nós já podemos estar organizando isso na escola, que é a primeira etapa de mostrar o que é a democracia, o que é o sistema no qual a gente vive. Depois, em 98, quem é da educação infantil sabe que saíram os referenciais curriculares da educação infantil. Foi um documento não muito divulgado, né, mas que quem é da educação infantil conhece. Primeiro vieram os referenciais da infraestrutura. Então, são 2 livrinhos de capa vermelha do Ministério da Educação, publicados pelo Ministério,
que foram feitos com várias parcerias, dizendo o que é necessário que tenha uma creche, de infraestrutura, de insumos, né? Não fala ainda das práticas pedagógicas, mas fala de como uma creche, né? Quais são os ambientes que uma creche e uma pré-escola tem que ter, né? Depois, em 99, saíram as primeiras diretrizes para a educação infantil, né? Eu digo que é tudo muito novo, porque, se a gente comparar com o ensino fundamental, esses estudos vieram depois. Essas diretrizes são diretrizes amplas que dizem como que os municípios têm que atender à educação infantil. Aí começou, então, um divisor quase que de águas, porque foi se formatando a política pública nacional de educação infantil. Cada lugar no Brasil fazia de um modo, e muita gente lembra, quem está no magistério, que essas creches vinham da assistência social, vieram da assistência social, como a Marlene explicou, para a área da educação, mas os profissionais não estavam preparados, como muitos ainda não estão. A Marlene falou das PAGES, das ADIs, muitos lugares ainda não têm o professor nessas escolas, né? E a gente continua, às vezes, com gente muito mal preparada para cuidar dessas crianças, até da fala. Se eu tiver uma ADI que fala para as minhas crianças bicicleta, a criança vai repetir isso o resto da vida, e a professora da alfabetização, por melhor que seja, não vai conseguir fazer esse conserto facilmente. Eu estou dando esse exemplo, mas tem milhares de exemplos de que a gente colhe da própria fala daqueles adultos que trabalham com crianças e que, infelizmente, estão mal preparados para esse serviço. Nós precisamos do professor dentro da sala de aula. Também, em 2006, foram adaptados, mais uma vez, os parâmetros da infraestrutura. Não pode ter creche sem lactário. As mamadeiras têm que ser feitas em lugar específico, né? Nós, muitas vezes, até no ensino fundamental, a gente não cuida muito das coisas da merenda e da cozinha, porque a gente não tem esse tempo. Eu fui diretora de escola e eu sei quanto trabalho dá a merenda, mas é uma função nossa, né? Depois, nós tivemos, né, todo mundo reclama pela questão do dinheiro na educação infantil. Quando veio o Fundef, não tinha dinheiro para a educação infantil, o dinheiro era só para o ensino fundamental. Agora não, agora nós já temos, né, pela emenda 108, uma emenda constitucional que vem o dinheiro para a educação básica. E o dinheiro vem por valor aluno ano. Então, tem que ver, né, cada dirigente municipal, cada um de nós tem que saber o valor aluno ano desse aluno, né, e aplicar esse dinheiro corretamente. Na emenda constitucional 59, que a gente cita aqui, né, houve um avanço de que a pré-escola era obrigatória em todo o território nacional até 2016. Então, as crianças de 4, 5 anos têm essa obrigatoriedade com 60% de frequência. Elas têm que frequentar a escola. É dever do poder público fazer a chamada pública, conscientizar os pais, e essas crianças têm que vir para dentro do sistema de ensino. Mais um avanço se deu quando nós tivemos o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado lá, a Lei 13.005, que foi aprovada em 2014, e que tem agora, em 2024, 10 anos. A primeira meta do Plano Nacional de Educação é da educação infantil. Olhem a importância, né, que o próprio Sistema Nacional está dando à educação infantil, que é a responsabilidade dos municípios brasileiros, todos, né? E lá, nessa primeira meta, vem a universalização das crianças de 4 e 5 na pré-escola, e vem o atendimento de creche de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, pelo menos 50% tem que ser atendido até 2024.
Por isso, os municípios estão investindo, o Ministério Público está reclamando, está conferindo, o Tribunal de Contas está pedindo essas matrículas, e o dinheiro, os recursos que os municípios estão investindo nessa educação infantil. Então, ela tem uma importância enorme, né? Não só aqui no Brasil, como nas declarações mundiais aqui, né, em Incheon, mais de 100 países se reuniram para dizer que a educação é uma política pública que trata do desenvolvimento mundial, a importância da educação para todos os países do mundo. E nesse recorte, a educação infantil. A Marlene falou dos neurônios, a parte mesmo cerebral, estudem um pouquinho, vejam as coisas novas que estão saindo da neurociência, e quem puder, pesquise lá no NCPI, no Núcleo pela Infância, que é um organismo que trabalha bastante com os estudos da infância no Brasil, e vejam como é nessa etapa de formação neuronal que a criança tem o seu desenvolvimento. Então, a gente precisa trabalhar isso, precisa conhecer isso. Não pode ter gestor nesse país que desconheça essa etapa da educação infantil e o que é necessário para ter uma boa educação infantil. Mais recentemente, né, de 2016 até agora, 2018, nós tivemos o Marco Legal da Primeira Infância, né, o PMPI, que os municípios fizeram, elaboraram um plano municipal para a primeira infância, de duração de 10 anos, é um plano intersetorial, se juntou a saúde, a educação, o social, e se integraram essas áreas para poder cuidar da infância em cada município. Isso é muito recente, é muito novo, os municípios estão engatinhando, mas é possível, sim, fazer um bom trabalho da primeira infância, já tem municípios brasileiros fazendo isso, né? E na medida em que essa primeira infância ela é bem trabalhada, claro que vai nos ajudar no ensino fundamental. E vocês têm que lembrar que no ECA, criança é até 12 anos. Quem é gestor e nunca leu o ECA tem que ler, principalmente os artigos que falam da faixa etária da criança. Por fim, a base traz um capítulo específico e a base clareia muito bem as faixas etárias, né, de 0 a 3 anos e 11 meses, por causa do desenvolvimento infantil, 4 e 5 anos e 11 meses, e depois vai para o ensino fundamental. A ABNCC traz os direitos, e a ABNCC traz os campos de experiências que já estavam colocados lá na resolução número 5 de 2009. Quando saíram as diretrizes da educação infantil, lá no artigo 9º, vieram os campos de experiências, que nada mais são do que as experiências e os saberes que essas crianças têm que desenvolver no processo e na trajetória escolar. E muita gente assustou, falou, de onde que está vindo isso? Quem é que inventou essas habilidades? Ninguém inventou nada. O texto legal traz a organização dos currículos dentro dos campos de experiências. E eu peço aqui para os gestores todos e para os da educação infantil que tomem muito cuidado na hora que organizem as matrizes da educação infantil, que os campos de experiências têm que ser trabalhados de modo integral, não é um campo de cada vez, não existe isso na legislação. Então, tomem bastante cuidado, se aprofundem, isso é algo novo, porque a BNCC foi aprovada em 2017, mas nós já estamos em 2024, então a gente precisa implementar. E, por fim, agora em 2018, chegaram os novos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. Nós estamos num momento, a Marlene vai falar aí um pouquinho mais para frente, de fazer a avaliação institucional da educação infantil. E é muito importante que essa avaliação seja bem feita para que os municípios possam mudar
a qualidade da educação infantil. Marlene. Essa concepção aí de a gente entender todos esses marcos legais para que a gente compreenda de onde sai essa avaliação, né, que hoje está sendo muito discutida e solicitada para a educação infantil, que é o nosso grande objetivo aqui hoje, né, da gente pensar essa avaliação na educação infantil. Né? Então, aí nós temos os documentos, né, pode passar, Maurício. Aqui, nesse próximo slide, eu vou deixar para vocês, e de vocês, porque depois a gente vai compartilhar lá no Google Sala de Aula, tá? E é um vídeo do Paulo Fock, que participou da escrita da BNCC para a educação infantil, que é muito importante vocês assistirem, quem não assistiu. Só lembrando uma coisinha, falando do Google Class, sala de aula, a importância de todos aceitarem o convite que nós fizemos, né, por e-mail, de acessar o link que nós colocamos nos grupos, porque isso é um meio de nossas comunicações. Nós colocamos todo o material lá, fica reservado no WhatsApp, fica bagunçado, fica aqui, fica ali, sabe? Então, lá está tudo organizadinho, os documentos, e vocês também é o lugar onde vocês vão entregar os materiais de vocês, tá? Então, isso aqui vai lá para o Google Sala de Aula, e vocês podem assistir, tá? Então, quem não acessou ainda, quem não aceitou o convite, nós pedimos que aceitem, por favor, e que entre para vocês terem lá todo o material disponível para vocês poderem trabalhar, tá bom? Pode passar, Maurício. Então, aqui a gente traz, né? E a gente vai falar isso na próxima oficina com mais ênfase, né? Os direitos, os campos de experiência e as competências gerais da BNCC. Então, veja, esses campos de experiências que devem ser trabalhados de uma maneira dentro de um processo de intencionalidade, de um planejamento, e trabalhado não de uma forma isolada, né? Nós estamos fazendo um estudo aqui, né, numa creche, trabalhando com o planejamento da rotina das professoras, e qual foi o resultado, né? Nós estamos partindo para o segundo ano da pesquisa, mas o primeiro ano revelou, assim, que no planejamento é um campo apenas, né, planejado, e dissociado do outro. Se a gente está falando de avaliação, está falando de desenvolvimento integral, eu não tenho como, né, não trabalhar o máximo desses campos, né? Às vezes, uma única atividade de uma rotina, eu estou trabalhando eles, né? E o que mais chama atenção é que, quando a gente fala de bebê, a gente não canta musiquinha de bebê? E lá nesse estudo, com os bebês, nem quase apareceu o campo de experiência 3, que é traços, sons, cores e formas. Então, aí eu chamo a atenção dos diretores, coordenadores da educação infantil, que isso é uma maneira também de avaliação, vocês trabalharem com eles mesmo, o que são esses campos, como integrar esses campos na rotina, sabe? Então, porque isso fica muito desconectado. É isso que a gente, até quando eu falei lá da questão da educação infantil, ensino fundamental, a gente vê tudo em caixinha, e nós não somos feitos em caixinha. Nós somos tudo misturado e bagunçado, né? E a gente tem que trabalhar dessa forma aí para aproveitar os conhecimentos prévios das crianças, né? Pode passar, Maurício. Aqui depois a gente vai voltar lá na outra oficina, em abril, mas mostrando como que eles estão todos interligados, né? Todos eles aí fazendo a sua ponte para olhar para esse indivíduo integral. Pode ir, Maurício? Então,
nas diretrizes nacional para a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisitos de seleção. O que a gente aqui está, nessa manhã, trabalhando, é por essa qualidade, né? Pode ir. Então, eu gostaria, assim, de a gente fazer um exercício bem rapidinho, tá? Se vocês puderem aí pensar e pode colocar no chat uma palavra, né? Que lembre aí a sua infância, o ser criança. Quem puder participar, que a gente pare aí por um minutinho e pensar o que é ser criança, o que é infância. E a gente pode colocar lá no chat. Brincadeiras, vivências, brincadeiras. Ser amada e brincar. Nossa, como é bom ser amada, né? Emoções. Brincar, ser feliz. Segurança, né? A necessidade de segurança, de confiança, que faz parte do desenvolvimento. Muita criatividade, idade feliz. Minha infância foi família e brincadeiras, infância, momentos felizes que permanecem, alegria com imaginação. Nossa, quanta imaginação que tem criança, né? Marcela, você quer falar? Pode falar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Então, sobre a infância, eu não achei aqui o chat, mas eu queria falar uma palavra sobre a infância, para mim. Parceria com a minha família. Legal. É isso mesmo, essa coisa da família envolver, né? Tá ali acolhendo, aquela coisa gostosa do brincar, do descobrir o mundo, né? As fantasias, os sonhos. Nossa, como é gostoso, você vai brincar com as crianças, elas... é tudo muito lindo, tudo é fantasioso, tudo sonho, a inocência. Isso, né, Márcia? Como essa inocência que depois tem umas teorias na psicologia que a gente vai virando assim, aquela conserva cultural, vai perdendo, não pode falar o que pensa. Lógico que a gente tem que falar respeitando, mas a gente tem que sempre ficar se tolindo, né? As descobertas, essas descobertas que são importantes para o mundo futuro, né? Para que ela possa sempre querer descobrir coisas novas lá no ensino médio, né? Eu não estou dando conta aqui do volume, graças a Deus, que vocês ser cuidado com carinho, né? Brincar de casinha, os jogos simbólicos, quando eu vou interpretando esse mundo que está à minha volta, ser ouvida, as bagunças de criança, né? Eu vou ser vó agora em maio, eu não vejo a hora de ver a bagunça do meu neto, né? Eu não deixava meu filho bagunçar muito, não, porque eu era mãe. Agora meu neto vai fazer o que quiser, com limites, eu sei que eu vou me controlar, né? A canelada da infância na infância, sim, Alexandre, é isso mesmo. As amizades, os joelhos calados, que doíam, né? E a gente tocava o barco de novo, descobriu o novo, muito bom, né? Eu acho que a segunda parte dessa atividade a gente até fez aqui, né? Porque a gente foi conversando, né? Juntos, sobre a infância e ser criança, né? E a gente tira aí essa inocência, essa curiosidade, essa necessidade da confiança, da segurança, a necessidade, o carinho, o acolhimento, a gente tira aí os sonhos que eles desejam, a prontidão que eles têm para descobertas. Por isso que esse ensino fundamental, principalmente no primeiro ano, não pode deixar de dar situações de brincadeiras,
de situações de descobertas, né, que eles possam fazer, de brincadeiras no parque, brincadeiras de faz de conta, porque é assim que eles vão elaborando as suas dores, vão elaborando, conhecendo o mundo que está ao seu lado, né? Então, muito bom aqui as respostas de vocês, né? E aqui nós temos todos os... Engraçado, porque todos os documentos falam justamente o que vocês falaram aqui. Que as crianças aprendem pela brincadeira, pelas interações, pelo exercício da imaginação, pelo exercício do brincar, do se relacionar. Veja, é isso. E aí, muitas vezes a gente se pergunta, mas o que eu faço com uma criança de 0 a 5 anos? Né? Então, assim, que atividade que eu faço? Então, veja como que a gente conhece, sabe o que é uma criança? Né? Então, a gente está avançando muito para compreender que esse ser criança está impregnado ao que ela necessita que a gente faça com ela na educação infantil. Né? Então, quando a gente vai avaliar a qualidade, é isso que a gente vai ter que olhar. O quanto que eu estou oportunizando para ela experiências que permitem ela ser feliz, ela exercitar a curiosidade, ela brincar, ela ter carinho, ela poder imaginar, ela poder falar as besteiras que ela fala, porque ela vive no mundo do sonho, da fantasia, do faz de conta, né? E eu ir trabalhando. Então, se a gente for pensar na qualidade, está aí, ó. Vocês já fizeram ela. Não está longe da gente. Está muito mais próximo do que a gente pensa. Pode passar, Maurício. Então, a criança, né, é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. É isso que vocês falaram, né? Está lá nas diretrizes da educação infantil. Podemos passar, Maurício. Tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês, na verdade, né, eu vou falar um pouco para a gente partir lá para o diagnóstico, né, para a gente poder ficar um pouco maior tempo ali para pensar na avaliação, mas a gente precisa ter essa noção de desenvolvimento, né? Não sei se é porque eu sou professora e coordeno um curso de pedagogia, eu tenho isso para que eu acho que quando chegam os problemas que as meninas me trazem, que estão nas escolas, ou quando eu estou na escola e que eu vejo os problemas dos professores, eu sempre falo assim, nossa, mas está faltando psicologia do desenvolvimento. E a psicologia do desenvolvimento deve estar lá no PPC de vocês. Desculpa, gente, eu falo PPC porque eu trabalho no ensino superior, então no ensino superior é PPC, tá? Então é PPP, tá? Vocês fazem a tradução aí, porque às vezes eu confundo. Então, veja, esse material aqui é um material que eu estou deixando para vocês, para ajudar vocês na escrita do PPP, porque vocês vão ter que dizer quem é essa criança. Então, essa criança é aquela que cresce, emagrece rapidamente ao longo dos anos, que parte de uma coordenação motora grossa para uma motora fina, que dorme menos, que eu tenho que respeitar isso na hora do sono, né? Que o cérebro tem mais de 90% do volume de um adulto, né? Que de 3 a 6 anos, o crescimento mais rápido nas áreas frontais, e lembrando que a área frontal é o lugar da atenção, é o lugar que vai autorregular o comportamento. A criança não nasceu autorregulada. Às vezes eu vejo o professor brigando com a criança porque ela faz bagunça. Gente, nós acabamos de falar que ela faz bagunça. Ela não aprendeu, ela não está autorregulada, ela está vivendo numa família, numa escola para aprender a regular. A gente quer, né? Tá? Pode passar, Maurício. Do ponto de vista aí da criança no psicossocial, né? Esse é um período sensível para a criação da personalidade.
E eu não vou nem aqui para o Freud, eu vou para o Erikson, tá? Que é o momento que ela tem que, como vocês falaram, ela tem que assumir, ter segurança. Ela tem que confiar em alguém. Então, deixar um bebê chorando porque ele está chorando, será que a gente está facilitando ele desenvolver confiança? Deixar um bebê sozinho, sem atender ali a necessidade dele, ou aquele bebê que põe no cadeirote e ele já quer comer, né? Aí você deixa ele lá, porque assim ele aprende. Será que ele vai aprender? Ou será que ele vai desenvolver essa desconfiança? Um bebê que olha para a gente, sorri, ó, eu estou falando tudo de qualidade já, tá? Eu já estou entrando em diagnóstico, tá? Um bebê que sorri, que brinca, e eu respondo a ele com sorriso e brincadeira, estou ajudando ele a desenvolver confiança básica. Uma criança que começa a andar andar e explorar o ambiente, e a gente permite que isso aconteça, e valoriza esse espaço, ou não ridiculariza ele, como fez aquela estagiária lá que chamou ela de nenê, né? Veja, eu estou desenvolvendo a autonomia que eu desejo, que todo PPP está lá, que eu quero crianças autônomas. Não, se eu não, essa criança aí, quando foi chamada de nenê, que ela ia lá para a sala dos nenê, ela está desenvolvendo o quê? Vergonha. E isso é muito comum na educação infantil. Então, isso é uma situação de qualidade. Observar como os seus professores estagiários se relacionam com essas crianças. Quais são as falas que elas têm? O bendito dos carimbinhos, feliz, a triste, de mostrar para elas que elas se comportaram bem ou mal. Gente, eu tive uma criança, e vocês devem ter histórias aí, muitas histórias, né? Eu vou relatar uma só, que está dentro desse contexto. Ele falava assim, eu não vou conseguir, eu não consigo ficar quieto, eu nunca vou ganhar. Porque ele tentava, no último minuto do jogo, ele aprontava uma. E ele não ganhava o carinho, a carinha feliz. Que estímulo que será que essa criança vai ter para continuar tentando? Então, muito cuidado com as práticas que eu tenho para não perturbar essa crise evolutiva de autonomia e vergonha. Porque aí eu vou trabalhar com a vergonha, e a vergonha pode virar aí um problema de comportamento. Eu vou esconder minha vergonha, e aí eu vou atuar com comportamento externalizante. A iniciativa e culpa, né? Eu lembro uma situação que eu vivi na minha casa. Meu filho, eu falava, quando ele estava nessa fase aqui, né, por uns 5 anos, eu falava assim para ele, ai filho, no sábado, vai para a sala, vai assistir desenho, que a mamãe está dormindo um pouquinho mais, e que ele acordava às 6 horas da manhã. Um belo dia, ele foi para a sala, mas ele não foi para a sala, ele foi para a cozinha, e me fez um café da manhã. Café. Hoje ele é cozinheiro, tá? Ele é chefe de cozinha, tem tudo a ver com ele. Mas ele fez um café, ele mexeu com água quente, com pó. Quem já se queimou com pó de café quente? Eu já sei qual é a dor, que eu tenho até a marca ainda. E aí? É uma iniciativa dessa criança, né? E eu vou, como que eu tolo, né? E aí o problema é que chega lá no ensino fundamental. Crianças que não têm criatividade, que não têm iniciativa, né? Não são proativas, tá? O desenvolvimento moral, o quanto que nesse momento ainda eles não têm uma moral desenvolvida. Então é sim e não. Depois eles começam a partir para uma heteronomia, que nesse momento a regra está lá fora, e eles são duros, eles são dedo duros. Né? E como que eu trabalho esses conflitos? Isso é uma medida de qualidade, que nós vamos ver lá no diagnóstico. Como que eu trabalho esses conflitos dentro da sala de aula quando as crianças não começam a se desrespeitar? As brincadeiras hoje, elas são mais individualizadas e passam a ser com grupos, né? O autoconceito, a autoestima, muito influenciado pelo aquilo que a gente fala delas, né? Essa percepção de si ainda é muito frágil. Elas começam a entender. E aí a importância da gente também entender. Isso é um diagnóstico também.
Quando uma criança está muito irada, está muito fora de controle, a gente parar e falar para ela, presta atenção na sua respiração, sente como que você está respirando, olha o seu corpinho como está pulando, tá legal assim? O que eu estou trazendo? Consciência de si, estou trabalhando no campo de experiência, né? E aí eu vou o quê? Mostrando para ela que quando ela está assim, é bom ela ficar quietinha, ela ir para o cantinho. Eu vou orientar, vou ajudar o quê? Ela aprender a autorregular o seu comportamento, aprender a gerenciar essas emoções. O que acontece conosco hoje? Nós sabemos regular nossas emoções? A gente ou tem ataque de fúria ou a gente esconde tudo, traz tudo para dentro, aí desenvolve gastrite, dor de cabeça, ficção urinária, né? Um monte de it que a gente vai desenvolvendo, tá? Então, essa é uma maneira importante da gente trabalhar com a criança e que vai influenciar na qualidade da educação infantil, como vocês vão ver lá no instrumento. Pode passar, Maurício. Aqui os estágios de desenvolvimento, né? Que isso tem que estar lá no PPP, tá? Porque a gente vai, qual é a proposta que eu vou seguir? Piaget, vou seguir Vygotsky, qual a concepção que eu tenho de processo de aprendizagem? Aí, lembrando que nós estamos trabalhando com crianças que estão no estágio sensório-motor e pré-operatório, a importância do movimento, da percepção, a importância da imaginação, que foi o que vocês falaram agora há pouco, né? Que vocês sabem muito bem aí desse aspecto. Pode passar, Maurício. Então, aqui é só uma brincadeira, né, para a gente entender um pouquinho a criança, né, como a gente tem que tomar cuidado que a gente fala para eles, e depois ela fala assim que precisa cortar só a unha, né, porque senão a professora vai pensar que você não tem mãe. Aí ele chega da escola e fala assim, mãe, você sabe que eu descobri? A professora não tem mãe. Por quê, filho? Porque a unha dela está muito grande. Então, essa é a criança que a gente está trabalhando, né? Muito no concreto, né? E ao mesmo tempo muito no mundo da lua, né? Pode ir, Maurício. E aqui é uma situação de caso para a gente poder investigar, né? Justamente a questão do diagnóstico, de como que a gente está trabalhando os campos de experiência, né? Então, eu tenho uma professora que programou aí uma atividade para trabalhar com cores. Linda, maravilhosa. Ela ficou a noite, no final de semana inteira programando. E aí, o que aconteceu com ela? Ela foi lá, pediu para... Estava se preparando, né? E nesse momento que ela estava se preparando, as crianças todas perdidas, porque elas viram um bichinho andando no chão. Elas foram lá, a professora foi lá chamar eles para estar de atividade. E aí os alunos falaram, não, tia, olha aqui que legal, o que é isso aqui, ó? Aí ela fala, ela fala assim, é uma joaninha. Oi, ele tem cor diferente. E ela fala, tem cor, é vermelho e preto. Vamos, larga isso daí e vamos para a sala de aula. Cadê a intencionalidade? E aí, quando chega na sala de aula, o que vai acontecer? Quando ela pôr a linda atividade que ela pôs para eles, sobre cores, eles vão acabar com a atividade dela, porque eles não vão se envolver. E nesse sentido, o que vai acontecer? Ela vai frustrada para casa. Eu achei interessante que eu dei uma oficina numa creche presencial para professoras e a gente trabalhou com esse caso. Gente, não sei porquê, mas todo mundo começou a se olhar e começou a rir. E elas, no final, falaram assim, nós nos identificamos. Então, isso é qualidade da educação infantil. O quanto que eu tenho que trabalhar com o professor para que ele perceba a intencionalidade. Eu não vou deixar de trabalhar cores, mas o meu ponto de partida é o protagonismo do aluno. Pode passar, Maurício. Então, a brincadeira aí é o ponto central, a criança aprende brincando, a gente já discutiu isso, pode passar. Só volta um pouquinho. Não,
Pode ir. Ah, você já tinha... Tá. Então, os princípios norteadores aí é o processo de interação, as brincadeiras, a participação da criança, a expressão, o acolhimento e a escuta. Então, essas são as práticas que devem estar constante aí na ação do professor. Promover a participação, promover a brincadeira, aproveitar as interações, as conversas, as rodas de conversa, né? O acolhimento. Muitas vezes a gente acha que acolhimento é só no processo de adaptação. Acolhimento é a vida toda, né? A escuta, parar para ouvir por que aquela criança está tão fora de si hoje. E atenção à expressão, né? Pode ir. Então, aqui chegamos. O quanto que é importante a gente... Tudo aquilo que a gente está falando está ligado com a avaliação da qualidade, né? Tudo que a gente falou aqui está relacionado com a avaliação da qualidade. Agora, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou sair do nada? Não. Para avaliar, eu tenho algumas dimensões que eu vou olhar, eu tenho os indicadores que vão ser os termômetros que eu vou medir, né? E eu vou ter um parâmetro, referências para me dizer, eu estou fazendo legal ou eu estou fazendo não legal. E está tudo bem, porque nós estamos aqui no processo de aprendizagem. Como eu e a Alice já falamos lá no começo, a educação infantil é um campo muito recente de atuação e de mudança de paradigma. Então, nós todos estamos aprendendo. E, como eu já falei, é um buraco negro. Então, está tudo bem. E o importante é a gente não mascarar essa avaliação. Tá? O importante é a gente ser honesta com essa avaliação. Para a gente realmente progredir nela, fazer bom uso dela para melhorias da própria escola. E envolver de maneira geral os professores para se autoavaliar. Sem peso, sem a crítica, mas uma crítica construtiva, né? Podemos trabalhar, pode ir, Maurício, tá? Então, isso eu já falei. Pode ir. E aí a gente vai aos indicadores de qualidade de educação infantil, e esse documento, que é uma escala de avaliação dos ambientes de aprendizagem dedicados à primeira infância, que é o EAP, tá? É um estudo feito de larga escala, que a gente também usou para montar o nosso diagnóstico que vocês vão usar para fazer da educação infantil, tá? Então, esse documento, ele foi feito um estudo, tá? Baseado no instrumento da Unesco, da Unicef, que é o MELCO e o MELI, e a partir desse estudo, eles aplicaram em 12 cidades brasileiras, e dali eles formaram uma escala, né? Fizeram alguns indicadores a partir dos estudos no Brasil, tá? Para que a gente o vá utilizar. E esse ano, como a Alicia já disse, é o momento da avaliação da educação infantil. Então, a gente acredita que esse instrumento que é feito aí que foi financiado aí pelo Itaú Social, a Maria Cecília Vidigal, e feito aí pelo LEPS, que é aquele laboratório que eu falei de economia daqui de Ribeirão, tá, da faculdade da USP, a gente acredita que esse seja um instrumento que eles vão estar se utilizando para fazer essa avaliação já, tá? Então, Marlene, só queria completar, né, que nesse estudo é muito interessante, porque, assim, o Brasil está avançando, essas cidades que foram pesquisadas, né, está havendo um avanço na construção de creches, de unidades de educação infantil. A gente viu que teve o programa Pró Infância no Ministério da Educação, que encaminhou dinheiro para os municípios brasileiros. Então, na parte de infraestrutura
e de insumos, né? Os municípios estão comprando brinquedos internos, externos para as crianças, a parte da literatura, os livros, né? Estão chegando, mas o estudo mostra que as práticas pedagógicas são muito ruins, né? Então, nós temos que investir nos professores, nos educadores, para que essas práticas elas sejam modificadas, porque, na verdade, é o que vai fazer com que o aluno se desenvolva mais e com que a gente tenha a qualidade. A qualidade é a aprendizagem e o desenvolvimento desse aluno. Então, é muito importante que vocês possam ler o documento inteiro e olhar para a realidade de vocês, né, e ver, na hora de fazer a avaliação, que a Marta vai explicar em seguida, vocês olhem também para o caderno que a Lília entregou, do diagnóstico e da análise situacional, que lá na página 55 fala dos parâmetros, de como fazer essa avaliação, e traz o norte, que tem que ser os parâmetros e os indicadores de qualidade, né? O que a Marlene falou, não parte do nada. Vai olhar a sua realidade, mas vai olhar para os indicadores de qualidade de educação infantil. É assim que a gente vai crescer e vai melhorar. Isso, perfeito, Alicia. E aí vocês vão receber aí o documento de diagnóstico, que está tudo muito formatado, né? E eu vou trabalhar com ele por partes aqui, para a gente poder conversar um pouquinho dos indicadores, tá? Pode ir, Maurício. Então, a primeira dimensão que a gente vai trabalhar é o planejamento institucional, gestão e promoção à saúde. Então, vocês aqui têm... Pode falar, Lina. Ô, Marlene, só para dizer para eles que esse instrumento, pessoal, a Helena já subiu no Google Sala de Aula no módulo diagnóstico, tá? Então, vocês vão receber esse instrumento editável para que vocês possam preencher. E desculpa, Marlene, só para dar um recado, tem diretores e coordenadores que estão colocando o nome no chat como lista de presença. Gente, não é no chat a lista de presença. Precisa clicar no link do SERPRO e preencher a lista de presença. É que eu estou colocando no chat e o pessoal não está respondendo. E tem um monte de gente que está colocando. Não é ali. Entra lá no link que a Helena está fornecendo para fazer sua presença, tá bom? Desculpa, Marlene. Não, tranquilo, Lília. Então, vocês vão receber ele formatado, que já está lá, como a Lília já falou, tá? Aqui a gente só está trabalhando eles por dimensões, para a gente poder destrinchar aí um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os indicadores, o que é que eu vou olhar. E na hora que eu vou olhar, eu vou ser sincero e fazer uma boa avaliação, para que a gente possa realmente ter boa intervenção, se eu considero que ele é frágil, que ele é básico, adequado ou avançado, tá? Então, dentro dessa dimensão, nós temos esses indicadores de qualidade. A proposta pedagógica consolidada, né? Vocês já discutiram qual o referencial teórico que vocês utilizam para promover a aprendizagem? Vocês têm algum referencial para trabalhar isso? Vocês já pensaram em como promover, como que essa proposta pedagógica se dá no dia a dia, né? Ou se cada um faz o que deseja, né? Então, existe aí uma conversa, uma formação pedagógica para os professores e que vão dar essa formação consolidada, o planejamento, né, da rotina, existe um planejamento, esse planejamento é conversado, existe o registro dos resultados, né? Hoje é tudo evidência, né? Mas aqui a gente está falando um registro mesmo, se a criança, por exemplo, o quanto que ela, aquela atividade que eu planejei, ela foi implementada, e ela surgiu o efeito, ou ela ainda não é a atividade que foi planejada, não atingiu o objetivo.
Por exemplo, naquele estudo que eu estou falando para vocês, que a gente identificou que os professores só usavam uma experiência de aprendizagem, um campo de experiência no seu planejamento da rotina, nós vamos dar seguimento a esse estudo esse ano por meio de entrevista. Nós vamos pegar um dia do planejamento dela e perguntar como foi aquela atividade, até para ela perceber que ela não trabalhou, eu duvido que ela trabalhou um campo só de experiência. Mas a gente quer que ela perceba isso. Que a professora perceba e possa ver os resultados que ela está tendo ou não a partir desse planejamento que ela fez. Então, esse registro, né? A responsabilidade pela alimentação saudável das crianças, né? Então, o quanto que a alimentação entra, não é somente a qualidade da alimentação, né? Aqui em Ribeirão, a gente teve um problema sério agora, há pouco tempo, porque mudou todo o cardápio nutricional das crianças. O que antes era servido leite com chocolate, bolo, doce, hoje, se alguém da secretaria passa na educação infantil e encontra alguma coisa de açúcar na geladeira, a instituição está, a escola está mal, né? Mal na fita, tá? Por quê? Porque aí começou a se trabalhar com ovo de manhã, né? E aí começaram a se queixar, mas é só ovo, a criança come ovo, aí até a conscientização desse movimento por uma alimentação saudável. O quanto que a alimentação saudável também deve estar dentro do projeto político-pedagógico da escola, fazendo parte do planejamento da professora. O quanto que essa professora pega uma atividade para trabalhar com as crianças ou fazer o alimento delas, né? Organização e acompanhamento da limpeza, das condições de salubridade, conforto e segurança. Então, como que a limpeza, o cuidado, né, com esse lugar que a criança está, né, o lugar que ela está e com ela também, né? O quanto que eu estou dando para ela, conforto para ela estar naquele lugar e se ela se sentir segura naquele lugar. Registro diário da prática educativa, retroalimentando a produção e planejamento. Veja, como que a gente faz, geralmente? A gente planeja, vai lá, executa e morre. Aqui, um indicador de qualidade é o seguinte: eu planejei, eu executo, eu registro o resultado, reflito do resultado, e a partir desse resultado eu vou lá e faço um novo planejamento. É retroalimentação. Isso que é o professor que a gente fala de ação, reflexão, ação. É isso. Planejamento, ele é vivo. Ele tem que estar sempre sendo retomado e partir dele seguindo. Porque o que acontece é que ele morre ali, né? Ele morre ali, ele fica ali quietinho, no plano, a gente vai, executa, aí depois a gente, dali, por isso que às vezes a gente fala, as crianças estão tão alvoroçadas, as crianças não param, elas não param, mas assim, a professora planejou agora uma aula com uma atividade com o massinho. Ah, tá. Daí a pouco, no dia seguinte, aí ela já foi para uma atividade na água, mas sem nenhuma conexão, sem nenhuma retroalimentação. Marlene, Oi. Eu gostaria de chamar a atenção, né? Você explicou os indicadores que são o que elas têm que prestar atenção na hora de fazer análise para depois ir para o PPP, mas precisa entender bem esse frágil, básico, adequado e avançado. Estou repetindo porque foi aqui que em outros lugares que a gente fez apareceram as dúvidas, né? Qual é a métrica que vocês vão usar? Se a escola tem realmente uma proposta pedagógica para a educação infantil consolidada, já está em cima da matriz nova, né? Já tem lá o currículo organizado
pela BNCC, pelos campos de experiências, se trabalha com isso escrito, se avalia, depois reavalia esse planejamento, vê se está dando certo ou não está dando certo, aí ela vai estar adequada, ela vai estar avançada. Mas se não faz nada disso, ela vai estar aqui no frágil, né? E precisa tomar bastante cuidado, porque a gente sabe, a gente visita a escola e a gente sabe como essas coisas estão dentro da escola. Às vezes a gente pergunta para a diretora, tem proposta pedagógica? Tem. Eu sei que todo mundo faz algum planejamento do ano para começar, mas como essa proposta está feita? Que rotina essa escola de educação infantil tem? Quais são as regras sanitárias? Quais são as práticas? Eu já vi supervisora chegar na escola de educação infantil e brigar porque as crianças estão no horário do sono, estão dormindo, como se isso fosse um horror, né? E é da rotina da escola que eles têm que ter esse descanso e que as crianças, aquelas que precisam dormir, elas vão dormir. Então, que trabalho pedagógico eu tenho dentro da rotina e o que é que eu faço? Se for uma rotina que só dá banho, troca a fralda, dá mamadeira, tá só no cuidar, cadê o educar? Cadê a proposta pedagógica? Cadê aquilo que vai ensinar e a habilidade que vai desenvolver no desenvolvimento dessa criança? Então, precisa olhar bem para esses indicadores que estão aqui, entender isso, discutir no grupo, para ver qual é o consenso, ver se todo mundo está entendendo a mesma coisa, e aí responder. Não responda de qualquer jeito, porque isso vai ser base para a formação do seu PPP, dos seus planos de ação depois. O que é que você ainda faz mal feito e precisa intervir para melhorar. Então, isso é de grande responsabilidade. E outra coisa, é um trabalho coletivo, é um trabalho da escola como um todo. Não é um sozinho, pega lá o papel e sai pondo 1, 2, 3, 4 em qualquer lugar. Ok? Eu isso daí. Um pouco de atenção disso, Marlene, porque quando o MEC fez o levantamento no outro instrumental, foi um horror o que os municípios responderam de qualquer jeito, e aquilo não mostrou a realidade da educação infantil no Brasil. Então, tomem bastante cuidado com isso. É perfeito. É aquilo que eu falei, dói. Tem muita coisa que vai doer aqui. Mas a gente precisa... É a dor do crescimento. Então, entrar em contato com a dor não é ruim. É aquilo que vai trazer o crescimento. E por isso que eu falei de envolver as professoras. Não sei, talvez uma prática seria, uma sugestão, não sei se é viável, mas que cada professor pudesse fazer a sua avaliação. E a gente e depois sentar e conversar e se reunir para ver o que foi do coletivo, né? Porque um vai lá falar a proposta pedagógica consolidada no 4, e o outro coloca no 1. Onde está a discrepância, né? E vamos conversar. Sabe, é isso para a gente realmente crescer, para a gente realmente ter aí os pontos positivos, né, que a gente quer de qualidade, vai doer, né? Vai doer porque os parâmetros ainda não são tão bem estabelecidos, e nós estamos fazendo agora isso, é nós que estamos fazendo. Pode passar, Maurício. Aí, dentro da mesma indicador, a gente tem aqui os registros de documento, os registros das aprendizagens e desenvolvimento da criança. Olha, quanto se perde, né, nesse registro das atividades, das aprendizagens e desenvolvimento das crianças. O quanto que, às vezes, eu não tenho material para dizer sobre essas crianças, o quanto eu avalio, assim, eu tenho instrumentos até de avaliação do desempenho, do desenvolvimento da criança na educação infantil. Nós não temos provas, mas a gente pode construir registros de avaliação, de percepção desse desenvolvimento. Fora o registro mesmo de ter esse material guardado, né, para que a gente mostre isso quando necessário.
E o mapeamento do território, que a Lília falou muito, né, já falou com vocês lá no primeiro momento, a importância da gente conhecer esse território. O que ela falou, né, que algumas fichas a gente não tem nem a questão racial. Então, a importância de eu saber desse mapeamento, e eu, a Alicia e a Lilian, aí nós montamos aí uma escala de nível socioeconômico, que vai também estar lá no Classroom, tá? Para vocês, para facilitar até esse mapeamento do território, do nível socioeconômico das famílias, né? E a importância, às vezes, de eu ter esse mapeamento, de eu ter a ideia, mas eu discutir com as famílias, com os meus professores, tá? Porque muitas vezes a diretora, a gestora sabe do caso das crianças, sabe a situação que vive aquele lugar, mas isso não é conversado com as professoras, tá? Conhecer e acompanhar as crianças na sua família. Então, é essa procura aí constante por estar próximo, né, da criança, da sua história. Eu, como psicóloga escolar, quando eu chego para conversar com a professora e conto, né, se mudou o contexto dessa criança, a diferença da relação dela com a criança muda. Eu estou sensibilizando ela, né? As práticas de cuidar de si. Então, como que eu trabalho o sono? Tem lugar próprio? Quais são os materiais que eu uso? Dorme aonde? Dorme em berço? Dorme em caminha? Dorme em colchonete? Todo mundo é obrigado a dormir? E aquelas crianças que não têm o hábito, não conseguem dormir? O que a gente faz com ela? Soca ela para ela dormir, né? Fica lá balançando para ela dormir? Ou a gente pensa numa estratégia pedagógica naquele momento para aquela criança? Alimentação. Aquela criança que não come, né? Nós temos muitas crianças atípicas, tem criança hoje que está com muita dificuldade, tem uma preferência, né? Por uma comida, não come outra. Como que eu trabalho isso? Qual é a proposta da creche? E isso não é assim, isso não tem que ficar a cargo da professora. Isso é uma proposta pedagógica da creche, como ela trabalha com isso. Tá vendo? Que é aquilo que está lá no primeiro, lá. Tá? Certo? Os procedimentos de higiene, né? Eu vou passar para os outros, que nosso horário está afindando aqui, né? Então, na mesma questão, como eu trabalho a intersetorialidade. Como que eu faço meus contatos? E aí está lá no campo do território, né? E eu tenho contato com o CRAS, né? Como que eu, ali naquele município, naquele território, eu consigo apoio para as minhas necessidades? Tem ONGs que fazem trabalho em prol dessa família. Então, como eu trabalho educação e saúde juntos, e assim, aí às vezes eu fico esperando, né, que a saúde venha e me procure para fazer alguma coisa. Não, eu posso procurar a saúde para fazer alguma coisa. Da mesma forma que eu sempre falo, a gente quer a família em casa, na escola, mas a gente abre a escola para a família. É a mesma coisa que quando a gente encontra um amigo e fala assim, vai lá na minha casa. E eu nunca dei o endereço para o meu amigo na minha casa. Como que ele vai? Né? Então, isso... Marlene, eu queria chamar a atenção um pouquinho, porque os municípios da Anvapa, grande parte dos municípios, fizeram o seu plano municipal da primeira infância. E lá eles têm algumas ações finalísticas que vão ser feitas durante o ano de 2024. Então, aqui eu chamo a atenção para os dirigentes, né, para os diretores de escola, que, à medida que puderem, conheçam primeiro esses planos, né? Foi discutido entre a saúde, a educação e o social,
E essas parcerias que a Marlene está falando, elas podem ser feitas com a saúde, com o programa de saúde do escolar, né, que inclusive tem recurso para fazer as ações dentro da escola, olhar a dentição das crianças, olhar a vista. Muitas crianças não aprendem a ler e escrever depois porque não enxergam. E a gente tem que detectar essas coisas antes. Então, a Escola de Educação Infantil tem que ser um grande observatório, né, de olhar para cada criança e ver o que ela tem necessidade. Não só a questão da saúde, mas a questão do CRAS, né? A Marlene trabalhou uma escala de nível socioeconômico das famílias. Depois nós vamos encaminhar para vocês que têm as perguntas para que essas famílias possam passar por uma pequena entrevista e dando os dados do nível socioeconômico desses alunos, que é muito importante hoje, né, para que a escola tenha esse dado e possa trabalhar com ele. Ok. Maurício, pode passar? Aqui também a questão da formação de professores, o quanto que eu dou feedback aos professores. Eu chamo o professor para falar, eu peço para ele alguma coisa para ele fazer, mas eu dou feedback, positivo ou negativo, para ele, né? O atendimento e orientação às famílias, eu estabeleço uma relação próxima, né? Eu crio motivação para o engajamento da equipe, as condições de trabalho. Gente, é o seguinte, a gente está com o nosso tempo aí esgotando, mas eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a esse diagnóstico, eu sou tutora de 2 municípios, mas eu estou disponível para outros também, tá? Tendo dúvida, os outros tutores podem me acionar e a gente conversa sobre cada indicador, tá certo? Porque às vezes pode parecer assim, fica muito distante, tá? Então, eu vou passar para os outros, tá? Para depois a gente poder finalizar. Pode ir, Maurício. O regime de contratação, né? O quanto que eu respeito os regimes de contratação, o apoio que eu dou para as famílias, o total de crianças por sala. Ah, põe mais um aí. É só mais um, né? Tá? Pode ir. E aqui, aí depois que eu fiz tudo isso, eu vou ter a média, né? Que aí eu vou mostrar onde a gente vai chegar. Aí a segunda dimensão é as interações, né? Que é o convivência, o respeito e as ações. Então, o respeito à dignidade da criança, ao ritmo da criança, o quanto que eu respeito isso. As identidades, a gente está falando de território. Quais são as identidades dessas crianças? De onde que elas vêm? Quais são as crenças, né? A interação das crianças com as crianças, o estratégia de acolhimento afetivo. Pode ir, Maurício. A atenção individualizada ao aluno, à família e professor. Mas individualizada sim, porque tem as singularidades, eu preciso perceber o quanto que esse aluno está dando problema, eu preciso dar atenção para que ele realmente sobreviva a tudo isso que ele está vivendo, né? Pode ir, Maurício. E aí vai gerar uma média. Essa média, gente, que a gente está falando, pode ir. Ela é justamente esse número aqui que eu vou mostrar para vocês no final, tá? Como que vocês vão estar avaliando de frágil a avançado. A respeito das linguagens, né? Então, as crianças construindo sua autonomia, as crianças relacionando com o ambiente natural e social. Então, como que isso acontece? A criança reconhecendo sua identidade, quer dizer, a linguagem não é só a fala, né? Mas a linguagem que o mundo fala com ela. As hortas, né? Os espaços que ela ocupa, como que ela se relaciona com ele, como que essas linguagens que ela estabelece com o mundo que rodeia e as oportunidades que ela tem, a relacionamento dela com o corpo, né? Pode ir, Maurício. Pode ir. Pode ir. Aqui, novamente, a média. E a infraestrutura, né? Às vezes, a educação infantil tem materiais lindíssimos.
tem jogos, tem coisas maravilhosas, mas tão acessíveis às crianças, as crianças podem, ou elas ficam lá em cima porque não pode estragar, né? Então, no tamanho da criança, tá? Pode ir. A relação brinquedo e criança, né? Tá? O quanto que está atendendo, a relação espaço para o sono, número adequado de criança, o banheiro, número adequado, sala de aula, livros e número das crianças. Às vezes eu tenho, mas não atende o número que eu tenho, né? Pode ir. Pode ir. Marlene, são 5 para as 10. Como a gente tem um compromisso, que é um compromisso bem, bem sério com eles, de começar às 8 e terminar às 10, eu vou pedir para a gente ir se encaminhando, porque eu queria abrir também. Tem que... Deixa eu só te mostrar a última tabela, que agora estou no fim, tá, Lili? Pode ir. É isso. Essa aqui é a última dimensão. Pode... Volta um pouquinho, Maurício. Essa é a última dimensão, que é a cooperação e troca com as famílias, tá? O que nós estamos para analisar. E aí, pode ir, Maurício. É essa tabela que vai dar o quadro de resumo, tá? De todas as dimensões. E a partir daqui a gente vai poder fazer essa análise do diagnóstico. Pode ir. Pode ir. Tá? Fechando aqui a nossa conclusão, tá? Então, esse material vai estar lá, gente, lá no Google Classroom, né, no Sala de Aula, e qualquer dúvida vocês podem me procurar para a gente conversar, tá bom? Lilian, tudo seu. E muito obrigada pela atenção, tá? E espero ter contribuído aí para a avaliação aí da qualidade, que é o que vocês precisam aí ter nesse momento, eu acredito. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.